ser teu bom perfume, exalar o teu amor, ser arauto do Evangelho, florescendo em Cristo estou. Olá, para você que me assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Florescendo em Cristo. E para a nossa reflexão de hoje, como vocês puderam ver aí no título, eu quis trazer esse questionamento. Suas palavras condizem com as suas ações? E essa meditação, ela foi uma autoanálise para mim mesma. Será que as minhas palavras, aquilo que eu falo, aquilo que eu defendo, condizem com as minhas ações? E para nós meditarmos sobre esse tema, eu quis pegar o texto base que está lá em Jeremias. A tradução que eu peguei aqui foi da Bíblia King James, a versão atualizada, onde ele vai colocar esse versículo de forma bem minuciosa, que é justamente o que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. E é muito fácil nós falarmos sobre algo, nós nos tornarmos mestres em determinado assunto e passar esse assunto para as pessoas com propriedade. Mas será que de fato nós colocamos em prática aquilo que nós falamos? E para nós irmos mais a fundo nessa meditação, eu queria pegar essa parte A desse versículo, onde o profeta Jeremias ele vai dizer: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Ele fala aqui: eu comi cada frase e as digeri no meu íntimo. E é exatamente essa palavra que eu quero trazer para nós. Ele diz que ele comeu a palavra. E trazendo essa reflexão para o nosso dia a dia, eu queria pegar o exemplo da alimentação. Todos nós precisamos nos alimentar. É através da comida que nós temos forças para trabalhar, para estudar, enfim. E sobre a alimentação, sobre o processo, eu achei, pesquisando na Wikipédia, o seguinte: a definição para a palavra alimentação é a seguinte: é o processo pelo qual adquirimos nutrientes para as nossas funções vitais, que é o crescimento, o movimento e a reprodução. E na nossa caminhada cristã, nós também temos que nos alimentar, mas não é de uma comida física, e não é alimentar o nosso corpo físico, mas nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque esse corpo aqui em que nós vivemos, um dia ele vai se acabar, mas o nosso espírito, ele é eterno. E de que forma nós estamos alimentando o nosso espírito? E a palavra de Deus vai ser o alimento. Semelhantemente ao processo da alimentação, onde a gente tem esses 3 estágios do crescimento, do movimento e da reprodução, da mesma forma a nossa vida cristã também vai ter essas fases, porque a palavra de Deus, ele é o alimento. É através da palavra de Deus que nós vamos ter as funções vitais que nós precisamos para a nossa vida cristã. E aplicando aquelas 3 fases que nós vemos no processo da alimentação física, também nós temos esses estágios na nossa alimentação espiritual. No crescimento, lá em 2 Pedro 3:18, a palavra de Deus vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E no movimento, eu queria fazer uma pergunta: o que é que move o curso da sua vida? Qual é o seu propósito? É conseguir um carro? É ter uma casa? É terminar a faculdade? Para que você vive? E a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e essas demais coisas nos serão acrescentadas. E quanto à reprodução, o que é que isso vai gerar? O que é que o alimento do Espírito vai gerar nas nossas vidas? A palavra de Deus diz que vai gerar os frutos do Espírito: o amor,
a paz, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio. Essas são algumas das coisas que o Espírito vai produzir, o fruto do Espírito ele vai produzir, ele vai gerar na vida cristã. E se você que está ouvindo essa mensagem, se você nunca se alimentou da palavra de Deus, eu tenho um versículo para você que está lá em Salmos, onde o salmista ele vai dizer: provai e vede como o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele confia. Essa é a palavra que eu tenho para você. E para nós finalizarmos essa reflexão e fecharmos e chegarmos ao ponto que eu quis trazer no título, se as nossas palavras condizem com as nossas ações, eu queria fazer uma pergunta. Você de fato está se alimentando da palavra de Deus? Você de fato está tendo atitudes que condizem com aquilo que você fala? Ou será que nós estamos fazendo o seguinte, como quando nós vemos uma fruta ou um determinado alimento e nós sabemos da propriedade daquele alimento, nós sabemos que aquele alimento ele é essencial para a nossa vida, nós precisamos daquele nutriente para as nossas funções vitais. Nós falamos para outras pessoas de como é importante elas comerem aquele alimento, mas de fato nós não a comemos. Será que nós estamos fazendo assim com a palavra de Deus? Será que muitas vezes nós falamos para as pessoas o quão importante é a palavra de Deus, o quão importante é o conhecimento dele, mas de fato nós não estamos comendo as palavras do Senhor como o profeta Jeremias falou e não estamos as digerindo no nosso ser? Imagine se nós tivéssemos uma pesquisa como a do IBGE, mas onde o tema dessa pesquisa seria o seguinte: se as nossas palavras, se aquilo que nós professamos condizem com as nossas ações. E essa pesquisa ela fosse feita com os nossos familiares, no nosso ambiente familiar ou no nosso trabalho. Qual seria o resultado dessa pesquisa? Será que eles declarariam ao nosso respeito que sim, aquilo que nós falamos, aquilo que nós professamos, nós vivemos? Qual seria o resultado? Será que eles diriam: não, de fato, Luana, ela tem atitudes iguais àquelas que ela fala, ela realmente tem atitudes parecidas com as de Cristo, a quem ela segue, a quem ela diz ser o Salvador e Senhor da vida dela. Será que essa seria a resposta? É por isso que a palavra de Deus ela nos exorta quanto a isso. Paulo vai escrever lá em Tito, capítulo 1, versículo 16, o seguinte: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Será que nós, na nossa vida cristã, estamos de fato realizando a boa obra, as quais o Senhor preparou para que nós andássemos nelas? Que nós possamos pedir ao Senhor que, mais do que usados por Ele, mais do que um vocabulário farto, robusto, faustoso, que nós estejamos aprovados diante dele, que nós possamos estar alimentados do pão que desceu do céu, da palavra do Senhor. Essa é a minha oração para mim mesma e para você que está me assistindo agora. Eu agradeço a sua atenção, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.